25, que diz assim: quem ama a sua vida, a perde. Quem odeia a sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. A palavra de Deus, ela é clara. Quem ama a sua vida. O que isso significa? Aquele que está mergulhado na prática do pecado, ele ama a sua vida, ele ama o seu trabalho, a sua família acima de Deus. Ele ama os prazeres desta vida, os deleites, ele ama. Então, como consequência, ele perde a salvação, vai herdar a condenação eterna. Quem ama a sua vida neste mundo, a perde. Pessoas que são dedicadas às coisas terrenas, às coisas desta terra, ele não quer saber de Deus, não quer saber das coisas espirituais, ele só quer saber das coisas terrenas. Então, ele vai herdar a condenação eterna. Por outro lado, quem odeia a sua vida neste mundo, conservará, preservará para a vida eterna. Ou seja, o que significa odiar a vida neste mundo? Ou seja, renunciar toda a prática de pecado, renunciar os deleites desta vida, renunciar e passa a viver somente para Deus. Então ele odeia a sua vida neste mundo, ele odeia toda prática de pecado, toda prática. Então ele preserva, ele conserva para a vida eterna. Ele vai herdar a vida eterna, a salvação. Como é que você tem vivido? Você tem amado a sua vida nesta terra? Ou seja, você tem mergulhado na prática do pecado? Tem vivido para as coisas terrenas? Ou você tem odiado a sua vida nesta terra? Como é que está a tua vida? Essa é a pergunta que eu te faço. Se você descer à sepultura hoje, estarás salvo ou condenado? Se você descer à sepultura hoje, estarás salvo ou condenado? Eu queria que você pensasse por um minuto sobre isso. Pensa aí. Todos nós, escute com atenção, todos nós um dia vamos passar pelo momento do óbito, pelo momento da morte. A morte nada mais é que a porta para a eternidade. A vida não se resume nesse plano terreno. Tem um plano espiritual acima. Você está preparado para partir para a eternidade? Como é que está a tua vida? A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 14. É o que diz as Escrituras. Depois você anota o texto e confere. Diz assim: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado, feliz é aquele
que lava as suas vestiduras. Lavar as vestiduras significa, não é roupa, mas é vida. É a pessoa que se arrepende de toda a prática de pecado, aquele que se afasta das corrupções deste mundo. É uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que renuncia, uma pessoa que abandona a prática do pecado. E aí sim vai herdar a vida eterna. Escute com atenção. Não dá para entrar no céu de qualquer jeito. Só através da renúncia, do abandono do pecado, do arrependimento. Sem isso, não há salvação. Você tem que confessar a Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, a partir do versículo 12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que creem no seu nome. Você tem que receber a Jesus e se arrepender da prática do pecado. Você que está aqui na feira do Guanabara, aqui em Goiânia, se arrependa. Se você está consumindo bebida alcoólica, se arrependa. Se você usa drogas, ou se você está escravizado pelo cigarro, se arrependa. Deixa Jesus te libertar desses pecados. Se você está escravizado na mentira, deixa Jesus te libertar da mentira. Deixa Jesus te libertar desses pecados, antes que seja tarde demais. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 2, diz que as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. O pecado faz separação. Mas o que é que faz união? A Deus, o arrependimento, a renúncia. A pessoa abandonar o pecado e passar a obedecer a Jesus, a obedecer ao Evangelho. Escute com atenção. Muitos dizem Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. O único caminho, único e exclusivo caminho para o céu é somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É somente através de Jesus. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz: Jesus pronunciou essas palavras há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Jesus usou o artigo definido, o caminho. Ou seja, Jesus é o único caminho. Jesus não usou o artigo indefinido, um caminho. Porque se Jesus fala, eu sou um caminho, então haveria outros caminhos para a salvação. Mas Jesus foi claro e objetivo e direto.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O único caminho para a salvação, o único caminho para o céu é somente através da pessoa de Jesus. Escute com atenção. Maria não pode te salvar, ela está morta. Se você ora a Maria, você está perdendo seu tempo. Buda não pode te salvar. Allan Kardec, Confúcio, Mao Tse Tung não pode te salvar. Somente e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Não viemos aqui atacar ninguém, mas expor a mensagem do Santo Evangelho. Na verdade, o Evangelho ele confronta. A palavra de Deus ela confronta. A palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. É a única verdade. Não há outra verdade absoluta nesse planeta, a não ser o Evangelho, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. A única verdade absoluta. Escute com atenção. Hoje pode ser o teu último dia de vida. Como é que está a tua vida? Como é que você tem vivido a única vida que Deus te deu? Você está vivo? É a misericórdia de Jesus na tua vida. Você está respirando esse oxigênio agora? É a misericórdia de Jesus na tua vida. Se arrependa enquanto é tempo. Jesus Cristo criou todas as coisas. Esse ar que você está respirando, o oxigênio, esse corpo que você tem. Acessa aqui. Tá gravando. Acessa aqui. Sabendo. Esse ar que você está respirando, o corpo que você tem, esse corpo físico, foi Jesus que criou. Jesus criou todas as coisas. Tá certo. Se arrependa enquanto é tempo, pois Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 27, a partir do versículo 1, não te glorie do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia produzirá. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? A vossa vida é como uma nuvem que aparece por um pouco e depois desaparece. Você já viu? Nuvem pode ser também vapor. A pessoa está cozinhando uma comida, tira a tampa da panela e sai aquele breve vapor. Já viu quanto dura um vapor? É rápido, é breve. Arrepende-te enquanto é tempo. Quantas pessoas dormiram ontem à noite e não acordaram mais? Se arrepende enquanto é tempo. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15, diz assim,
Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E o que consiste a vida de um homem? O que é que consiste? A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E o que é que consiste a vida de um homem? Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz: o fim de todas as coisas que já foram ouvidos é esta: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. É nisso que consiste a vida de um homem. É isto que consiste a vida do ser humano. Temer a Deus. O que significa temer a Deus? Não é ter medo de Deus, mas é honrá-lo, respeitá-lo, adorá-lo como único e suficiente Salvador. Isso significa temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A palavra guardar significa praticar. Mandamento significa a palavra de Deus, a vontade de Deus. O dever de todo homem é honrar a Deus e praticar a sua palavra, praticar a sua vontade. Escute com atenção. Deus não fez o ser humano para estar escravizado no pecado. Deus fez o ser humano para o ser humano obedecê-lo, honrá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Você vai ver. Vou orar para você. Eu gosto desse. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas. Vai dar certo, vai dar certo. Não somos dono de nada, nem do corpo que temos, porque Deus criou tudo. Você acha mesmo que você é dono de alguma coisa? Você está tomando conta por enquanto, porque quando a pessoa parte para a eternidade fica tudo aí, fica tudo para os parentes. Não somos dono de nada. Deus é o dono de todas as coisas. Se arrependa enquanto é tempo. A Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e no versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas no versículo 23 do capítulo 18 de Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do perverso. Antes que ele se converta e viva, antes que ele mude de vida. Converter significa mudar, mudar de vida. A Bíblia diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa de Jesus. Se você quiser entrar no céu, se você quiser herdar a vida eterna, se você quiser herdar a salvação, você tem que renunciar ao pecado e passar a obedecer a Jesus. Se arrependa enquanto é tempo. Não viemos aqui para falar de placa de igreja, religião ou denominação, porque essas coisas não salvam. Mas quem salva é Jesus. A Bíblia diz em João 10, 9, Jesus fala: eu sou a porta, quem entra por mim salva-se-á. Porta me diz de saída para a salvação. A única saída
para a salvação é através da pessoa de Jesus. A minha palavra nesta manhã é de arrependimento, é de salvação. Se arrependa enquanto é tempo. Se volte para Jesus. A Bíblia diz, lá em João 3,18, quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Porque a palavra crer significa obedecer à vontade soberana de Jesus. Quem nele crê não é condenado, porque quem crê obedece a palavra de Deus. Quem não crê é porque está mergulhado na desobediência, está mergulhado na rebelião. Quem não crê já está condenado. É o que diz as Escrituras. Anote o texto. Te aconselho você a anotar os textos e conferir depois. É o que diz a palavra de Deus. Se arrependa enquanto é tempo. E agora, irmão, vai pregar onde? Se arrependa enquanto é tempo. Escute com atenção. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 12. A Bíblia diz, essas coisas foram escritas para aviso nosso, para advertência nossa. Leia as Escrituras para você não ser enganado. Leia os Evangelhos. Leia a carta de Paulo, as cartas de Paulo, de Pedro e de Tiago. Leia todo o Novo Testamento. Leia. A Bíblia diz, João 5,39, examinai as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, e julgai ter nelas a vida eterna, e de mim testificam. Examine as Escrituras, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá na segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero te aconselhar nesta tarde, leia as Escrituras e obedeça. A Bíblia só funciona se você colocar a palavra de Deus em prática. A Bíblia diz lá em Lucas 11:28, bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Não seja um ouvinte negligente. Não seja somente um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Escute com atenção. Cada um de nós aqui vamos dar conta da nossa vida a Deus. Cada um de nós. Eu vim simplesmente te alertar, eu não vim te julgar. Quem julga é a palavra. Quem julga é a Bíblia Sagrada. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10. Diz assim: cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal.
A Bíblia diz também, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 13, diz que não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar conta. Você tem ciência disso? Que um dia você vai prestar conta de tudo que falou, de tudo que fez, de tudo que pensou. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 36, não dirás nenhuma palavra frívola, porque darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Mateus 12, 36 e 37. Palavra frívola, piadas imorais, palavrão, pessoa que amaldiçoa outras pessoas, palavra frívola. Até das palavras vamos dar conta no dia do juízo, no dia da prestação de conta. Por isso, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa. A Bíblia diz, lá no Salmo 42, a partir do versículo 8, que diz: um abismo chama outro. O que isso significa? Tudo começa com um copo de vinho ou um copo de cerveja, que seja. Depois passa para o tabaco. Depois passa para a maconha. Passa para a cocaína. Depois passa para a prostituição. Depois passa para o roubo à mão armada. Um abismo vai chamando outro. É uma vida de decadência. É uma vida de destruição. Mas tudo começou com um simples copo de vinho ou um copo de cerveja. Por isso, se arrependa. Diga não ao pecado. Diga não à sedução deste mundo. Sedução significa o ato de atrair para o mal. É o que o diabo tem feito com a humanidade. Lá em Mateus capítulo 4 diz que ele é chamado de tentador. Apocalipse capítulo 20 diz que ele é chamado sedutor das nações. Não brinque com essa criatura. Não brinque com essa criatura. É o inimigo de nossas almas. O Senhor Jesus Cristo o derrotou na cruz do Calvário com o seu poderoso sangue. Mas esse inimigo derrotado faz de tudo para levar as pessoas para a condenação e para a destruição. Ele faz de tudo. Ele oferece o que ele tem de melhor para levar o ser humano à destruição. Ele oferece cerveja. Ele oferece o tabaco, o cigarro. Ele oferece a maconha. Ele oferece a cocaína. Ele oferece a prostituição. Ele oferece o adultério. Ele oferece a mentira. Ele oferece o que ele tem de melhor. Por isso, diga não ao pecado. Diga não à sedução. E diga sim para Jesus. A vontade de Deus para a tua vida. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vossa
santificação. Mas, O que significa santificação? Uma pessoa afastada do pecado, da corrupção deste mundo. você só me quer de volta. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Vai dar errado. A vossa santificação. A Bíblia diz mais, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, que diz: procurai a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá ao Senhor. Sem santificação, não verá o Senhor, não vai herdar a vida eterna. Santificação é uma pessoa separada, Ele é bom de lado. é uma pessoa separada do pecado, da corrupção. A Bíblia diz mais, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 3, diz: Vou segurar. Você tá gravando aí? Não, não tá gravando mais. Caiu. Tá ruim esse negócio aí. Tá ruim isso aqui. Tá ao vivo aqui, então? Eu tá ao vivo. Coloca aí, irmão. Pode grava aí. Eu sou logo, né? Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 3, diz que não entra nenhuma contaminação no céu. Nenhum pecado entra no céu. Céu não é lugar de pecado. Ali no céu tem justiça, santidade, a glória de Deus. Ali não entra pecado. A Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16: sede santo, porque eu sou santo. Quero te chamar ao arrependimento. Eu não, mas Jesus, através da sua palavra. Se arrependa enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Se arrependa